Oi, meu nome é Conceição, mas todo mundo me chama de Dona Conce. Tenho 78 anos e hoje quero contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Uma história sobre confiança, sobre família e sobre como um simples papel pode destruir tudo que a gente construiu ao longo de uma vida inteira. Eu morei a vida toda na mesma casa, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma casinha simples, mas que foi construída tijolo por tijolo pelo meu falecido marido, Antônio. Ah, como eu sinto falta dele. Se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido comigo. Casei nova, com apenas 19 anos, e o Antônio tinha 22. Ele trabalhava como pedreiro e eu costurava para fora. Juntos, conseguimos comprar um terreno pequeno e, devagar, fomos construindo nossa casa. Primeiro foi só um cômodo. Depois mais um, depois mais um. Quando os meninos nasceram, já tínhamos 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não era uma mansão, mas era nossa, sabe? Era o nosso cantinho no mundo. O Roberto foi o primeiro filho, depois veio a Márcia e, por último, o João. 3 filhos lindos, que eu criei com muito amor e sacrifício. O Antônio trabalhava de sol a sol e eu, além de costurar, cuidava da casa e das crianças. Foram anos difíceis, mas éramos felizes, muito felizes. Em 2016, o Antônio faleceu. Foi um infarto fulminante e ele nem teve tempo de se despedir. Imagina o desespero que foi para mim. De uma hora para outra me vi sozinha aos 70 anos, numa casa que de repente parecia gigante demais para uma pessoa só. Mas eu tive sorte, porque meus filhos sempre foram muito presentes. O Roberto, que é o mais velho, morava aqui perto com a esposa e os 2 filhos. A Márcia tinha se mudado para Niterói depois que casou, mas sempre vinha me ver nos fins de semana. E o João, meu caçula, ainda era solteiro e morava comigo mesmo. Nos primeiros meses após a morte do pai, eles se revezavam para me acompanhar. Nunca me deixavam sozinha por muito tempo. Eu me sentia amparada, protegida. Achava que podia contar com eles para sempre. O João foi o primeiro a se afastar. Conheceu uma moça, Fernanda, e depois de um namoro rápido, resolveram morar juntos. Ele me disse: "Mãe, a senhora não se importa se eu for morar com a Fernanda, né? É só até a gente se casar e arrumar uma casa própria." Claro que eu não me importava. Eu queria ver meus filhos felizes. Ele saiu de casa em janeiro de 2017, prometendo que ia continuar me visitando sempre. E no começo até visitava mesmo, vinha pelo menos 2 vezes por semana. Mas sabe como é, né? A vida vai correndo e as pessoas vão se afastando. O João começou a vir só uma vez por semana, depois de 15 em 15 dias, depois só uma vez por mês. A Fernanda engravidou e ele ficou ainda mais ocupado. Quando o netinho nasceu, em 2018, ele mal aparecia aqui. A Márcia também foi se afastando. Ela arrumou um emprego novo em Niterói e começou a trabalhar até os sábados. "Mãe, não posso ir aí esse fim de semana, tô trabalhando muito." Ela sempre dizia. No começo eu entendia, mas depois começou a doer. Mês após mês, sempre a mesma desculpa. O Roberto era o único que ainda vinha com frequência, mas eu percebia que ele estava sobrecarregado. Ele tinha que cuidar da própria família, trabalhar e ainda se preocupar comigo. Às vezes chegava aqui visivelmente cansado, estressado. Eu não queria ser um peso na vida dele. Foi assim que comecei a ficar mais sozinha. Saía só para ir ao mercado ou à igreja. Os vizinhos eram gentis, mas todo mundo tem sua vida, né? Eu passava dias inteiros sem conversar com ninguém, além do vendedor do mercado ou da Dona Maria, minha vizinha. Com o passar do tempo, as contas foram ficando mais difíceis de pagar. Eu recebia uma aposentadoria pequena de um salário mínimo, e o custo de vida só aumentava. A casa estava precisando de reformas. O telhado tinha goteiras, a parede da cozinha estava com infiltração, a instalação elétrica era antiga e perigosa. Comecei a pedir ajuda aos meus filhos. O Roberto me ajudava quando podia, mas ele tinha suas próprias despesas. A Márcia sempre dizia que estava sem dinheiro, que o marido dela tinha perdido o emprego. O João nem atendia mais o telefone direito. Foi quando as contas começaram a atrasar. Primeiro foi a luz, depois a água. Eu tinha medo de ficar sem energia elétrica, principalmente à noite.
Uma vez chegaram a cortar a luz e eu fiquei 3 dias no escuro até o Roberto conseguir pagar a conta. Nessa época, em 2019, o Roberto me sugeriu algo que na época pareceu uma boa ideia. Mãe, a senhora não quer alugar um dos quartos? Tem muita gente procurando lugar para morar e seria uma renda extra para a senhora. Foi assim que chegou a Cláudia na minha vida. Uma mulher de uns 45 anos, separada, com uma filha adolescente. Ela parecia muito simpática, muito educada. Disse que trabalhava como secretária numa empresa em São Gonçalo mesmo e que só precisava de um lugar tranquilo para morar com a filha. Alugamos o quarto maior para ela por R$ 400 por mês. Era pouco, mas já ajudava com as contas. E o melhor de tudo, eu não estava mais sozinha. Tinha companhia dentro de casa. Alguém para conversar no final do dia. A Cláudia foi muito gentil comigo nos primeiros meses. Me ajudava com as compras pesadas, às vezes cozinhava para nós duas, assistíamos televisão juntas. Eu cheguei a pensar que tinha ganhado uma filha. Até comentei com o Roberto. Que bênção essa inquilina, ela é como uma filha para mim. Mas depois de um tempo, uns 6 meses, ela começou a mudar. Primeiro parou de pagar o aluguel em dia. Dona Conce, esse mês está difícil, posso pagar semana que vem? Depois foram 2 semanas, depois um mês inteiro. Quando eu cobrava, ela ficava brava. A senhora acha que é fácil? Estou fazendo o que posso. A Cláudia percebeu que eu era uma pessoa simples, que não entendia muito de documentos e essas coisas. Ela começou a me convencer de que eu estava pagando impostos demais, que tinha direito a benefícios que não estava recebendo. Dona Conce, a senhora sabia que quem tem mais de 65 anos tem direito a desconto no IPTU? E tem também uns programas do governo para reformar a casa de idoso, sabia? A senhora está perdendo dinheiro? Eu não sabia de nada disso. Ela falava com tanta certeza, com tanta segurança. E eu, coitada de mim, acreditava em tudo. Ela disse que podia me ajudar a resolver essas coisas, que conhecia gente na prefeitura, que tinha experiência com documentos porque trabalhava como secretária. Só que para isso, a senhora precisa me dar uma procuração. É só um papel que diz que eu posso representar a senhora nos órgãos públicos. É normal, todo mundo faz isso. Assim eu posso resolver tudo para a senhora, sem incomodar. Ela trouxe o papel numa quinta-feira. Era um monte de folhas digitadas com letras miúdas. Ela me explicou rapidinho. Olha, dona Conce, aqui está dizendo que eu posso representar a senhora na prefeitura, no INSS, essas coisas. É só assinar aqui embaixo. Eu perguntei se não era melhor mostrar para o Roberto antes, mas ela foi logo dizendo: ai, dona Conce, para que incomodar o seu filho com essas burocracias? Ele já tem tanto trabalho. Isso aqui é simples, é só para eu poder cuidar dos seus papéis. Se a senhora quiser, posso explicar para ele depois. Eu hesitei um pouco, mas ela insistiu tanto. Dizia que se eu não fizesse logo, ia perder os prazos dos benefícios. Dona Conce, esses programas do governo têm prazo, viu? Se a senhora não se inscrever essa semana, vai ter que esperar o ano que vem. No final, eu assinei. Assinei sem ler direito, confiando numa pessoa que eu achava que estava me ajudando. Que erro terrível! Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria assinado aquele papel maldito. No começo, nada mudou. A Cláudia continuou morando no quarto, continuou sem pagar o aluguel direitinho. Ela sempre dizia que estava resolvendo meus papéis, que logo tudo ia dar certo e eu ia receber um dinheiro bom do governo. Mas algumas semanas depois, começaram a chegar cartinhas estranhas na minha casa. Cartas do cartório, da prefeitura, do banco. Eu não entendia nada daquilo. E quando mostrava para Cláudia, ela dizia: ah, isso é dos trâmites dos seus benefícios, dona Conce. Deixa comigo que eu resolvo. O Roberto apareceu aqui um domingo e viu as cartas espalhadas na mesa da cozinha. Mãe, e cartas são essas? Ele começou a ler e ficou preocupado. Mãe, isso aqui está falando de transferência de propriedade. A senhora assinou algum papel? Foi aí que contei para ele sobre a procuração. Nossa senhora, como ele ficou bravo! Mãe, a senhora deu procuração para uma estranha?
A senhora tem ideia do que essa mulher pode fazer com isso? Ele tentou explicar para mim a gravidade da situação, mas eu ainda não entendia direito. Achava que ele estava exagerando. Roberto, ela só está me ajudando com os papéis do governo. Ela é uma boa pessoa. Na semana seguinte, o Roberto voltou com um advogado. Um rapaz novo que trabalhava com ele. Eles pediram para ver todos os papéis que eu tinha assinado. Quando o advogado leu a procuração, ele ficou pálido. Dona Conceição, essa procuração que a senhora assinou, ela não é só para representar a senhora na prefeitura, não. Ela dá poderes para essa mulher vender a sua casa. Eu não acreditei. Como assim vender minha casa? Ela falou que era só para me ajudar com os benefícios? O advogado me explicou com paciência. Dona Conceição, aqui nesse documento está escrito que a senhora dá plenos poderes para Cláudia administrar os seus bens. Isso inclui vender, alugar, hipotecar. Ela pode fazer qualquer coisa com a sua propriedade. Senti o mundo desabar. Como eu fui tão ingênua! Como deixei uma pessoa que eu mal conhecia ter tanto poder sobre a minha vida? Naquela mesma tarde, o Roberto e o advogado confrontaram a Cláudia. Eu estava presente, tremendo de nervoso. Eles mostraram a procuração e perguntaram quais eram as verdadeiras intenções dela. Primeiro ela tentou mentir, disse que estava mesmo só tentando me ajudar. Mas quando o advogado começou a fazer perguntas mais específicas, ela mudou completamente. Ficou agressiva, mal-educada. Vocês acham que eu sou boba? A velha assinou de livre e espontânea vontade. Eu não obriguei ninguém. Se ela não soube ler o que estava assinando, o problema é dela. Descobrimos então que ela já havia iniciado o processo de venda da casa. Tinha procurado corretores, tinha levado gente para ver a casa quando eu não estava. Ela dizia que eram fiscais do governo. A casa já estava até anunciada na internet. O que se seguiu foram meses de agonia. O advogado entrou com uma ação para anular a procuração e impedir a venda da casa. Mas essas coisas da justiça são muito devagar. E enquanto isso, a Cláudia continuava morando aqui, me ameaçando, fazendo minha vida um inferno. Ela dizia coisas horríveis. Você vai ver só, velha. Você vai sair dessa casa e não vai ter nem onde morar. Seus filhos não te querem, por isso que me deram carta branca para fazer o que eu quiser. Era mentira, claro, mas doía. Doía porque, no fundo, eu sentia que meus filhos tinham mesmo se afastado de mim. Se eles fossem mais presentes, isso nunca teria acontecido. Os vizinhos começaram a comentar. Era um constrangimento terrível. A dona Maria, minha vizinha de tantos anos, vinha me perguntar: Concê, é verdade que você vai vender a casa? Eu tinha que explicar a situação toda. Estava sendo humilhada publicamente. Nessa época difícil, quando eu mais precisava do apoio dos meus filhos, eles começaram a se afastar ainda mais. O Roberto estava estressado com os custos do advogado e com toda a situação. Ele brigou comigo várias vezes. Mãe, como a senhora pôde fazer uma coisa dessas? Como deu procuração para uma estranha? Agora vou ter que gastar dinheiro que não tenho para resolver essa confusão. A Márcia ficou furiosa quando soube. Mãe, a senhora perdeu o juízo. Agora vamos todos ter que nos sacrificar por causa da sua irresponsabilidade? Ela parou completamente de vir me visitar. O João foi o pior de todos. Quando o Roberto contou para ele, ele disse: se a mãe quer se meter em confusão, o problema é dela. Eu não vou me envolver nisso. E realmente não se envolveu. Parou de atender os meus telefonemas. Me vi completamente sozinha. A Cláudia morando na minha casa e me ameaçando todos os dias. Meus filhos se afastando cada vez mais. Os vizinhos me olhando com pena ou com desprezo. E eu, uma velha de 75 anos, sem saber o que fazer. Comecei a ter problemas de saúde. A pressão subiu, tive que ir várias vezes ao posto de saúde. Não conseguia dormir direito. Estava sempre nervosa, assustada. Tinha medo de que a Cláudia fizesse alguma coisa pior. Uma noite ela chegou em casa bêbada e começou a gritar comigo. Sua velha inútil! Por causa da sua família de advogado, meus planos se complicaram, mas eu vou dar um jeito de vender essa casa, pode ter certeza. Foi quando eu entendi que podia estar correndo perigo físico também. Tranquei meu quarto com uma cadeira na porta e passei a noite acordada com medo.
Depois de 8 meses de batalha, o advogado conseguiu anular a procuração. O juiz entendeu que eu tinha sido enganada, que a Cláudia agiu com má fé. A venda da casa foi cancelada e ela foi obrigada a se mudar. Eu achei que meus problemas tinham acabado, que finalmente ia ter paz na minha casa. Mas não foi bem assim. A Cláudia, antes de sair, fez questão de me dizer umas verdades. Sabe de uma coisa, velha? Você merece ficar sozinha mesmo? Seus filhos não te visitam porque você é chata, é pegajosa. Eles estão aliviados de poder usar essa história como desculpa para se livrar de você de vez. Era mentira, claro. Mas doía. Doía porque, no fundo, eu senti que meus filhos tinham mesmo se afastado de mim. Se eles fossem mais presentes, isso nunca teria acontecido. Com a Cláudia fora da minha casa, eu pensei que meus filhos iam voltar, que tudo ia ficar como antes. Mas não foi isso que aconteceu. O Roberto veio algumas vezes, mas sempre estava bravo comigo. Ele tinha gastado mais de R$ 5.000 com o advogado, dinheiro que ele não tinha. Mãe, por causa dessa sua confusão, tive que me endividar. Agora vou ter que pagar esse dinheiro em prestações. Eu me ofereci para vender alguma coisa para ajudar a pagar o advogado. Mas ele disse, deixa para lá, mãe, mas da próxima vez a senhora pensa 2 vezes antes de confiar em qualquer um. A Márcia apareceu uma vez só para me dar uma bronca. Mãe, a senhora teve sorte que deu tudo certo. Podia ter perdido a casa e ficado na rua. A senhora tem que aprender a ser mais independente, a resolver suas coisas sozinha. Não pode ficar dependendo dos filhos para tudo. O João nem apareceu. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado, sempre tinha uma desculpa. A Fernanda atendia e dizia, ele não está, dona Concê, pode deixar recado que eu falo para ele te ligar. Mas ele nunca ligava. Foi assim que, aos 76 anos, me vi completamente abandonada pelos meus próprios filhos. Eles usaram esse episódio da procuração como desculpa para se afastarem definitivamente de mim. Passei a viver sozinha nesta casa que, de repente, parecia assombrada. Cada cômodo me lembrava dos tempos felizes com Antônio, com os meninos pequenos. Mas agora tudo estava vazio, silencioso. As contas continuaram difíceis. Sem o dinheiro do aluguel, que a Cláudia nunca pagou direito mesmo, eu voltei a ter problemas para pagar luz, água, mercado. Mas agora não podia mais pedir ajuda aos meus filhos. Eles tinham deixado claro que eu tinha que me virar sozinha. Comecei a vender as coisas da casa. Primeiro foram os móveis, que eu não usava mais. Depois foram as joias que o Antônio me deu ao longo dos anos de casamento. Cada peça que eu vendia era um pedaço da minha história que ia embora. Minha rotina virou uma coisa muito triste. Acordava, tomava café sozinha, via um pouco de televisão, fazia alguma comida simples, dormia. De vez em quando ia ao mercado ou à igreja. Só isso. Na igreja eu encontrava outras senhoras na minha situação. A dona Lourdes, que os filhos colocaram num asilo. A dona Rosa, que mora sozinha porque os filhos se mudaram para outros estados. A gente conversava um pouco, mas cada uma tinha sua dor para carregar. Eu comecei a entender que minha história não era única, que tem muitas vovós abandonadas por aí, cada uma com sua razão, cada uma com sua tristeza. Os vizinhos às vezes perguntavam pelos meus filhos. Cadê o Roberto, dona Conceição? Faz tempo que não vejo ele aqui. E inventava desculpas. Ah, ele está muito ocupado no trabalho. Mas a verdade é que eles não vinham mesmo. Nas noites longas e vazias, eu ficava pensando, onde foi que eu errei? Será que fui uma mãe ruim? Será que não soube educá-los direito? Ou será que o mundo mudou e os filhos não cuidam mais dos pais? Eu me lembrava de quando eles eram pequenos. O Roberto, sempre responsável, me ajudando a cuidar dos irmãos menores. A Márcia, minha menina que ficava grudada na minha saia. O João, meu bebê, que eu mimei demais, talvez. Lembrava dos sacrifícios que eu e o Antônio fizemos por eles.
Quantas vezes ficamos sem comprar algo para nós, para poder dar algo melhor para os meninos? Quantas noites mal dormidas quando eles estavam doentes? Quanto amor derramamos? E agora? Agora eu era um estorvo na vida deles. Um problema que eles preferiam fingir que não existia. No aniversário da morte do Antônio, em 2022, eu resolvi tentar uma reconciliação. Liguei para os 3 e pedi para eles virem me visitar. Meninos, hoje faz 6 anos que o pai de vocês morreu. Será que vocês não podem vir aqui para a gente lembrar dele juntos? O Roberto disse que estava trabalhando. A Márcia disse que tinha um compromisso. O João nem atendeu o telefone. Passei o dia sozinha, olhando as fotos antigas. Chorei muito. Chorei pela falta do Antônio, pelos filhos que eu perdi para a vida, pela velhice solitária que eu não escolhi. Naquela noite, tentei ligar mais uma vez para cada um deles. Queria apenas ouvir suas vozes, saber como estavam, mas ninguém atendeu. Ou não quiseram atender. Foi então que eu entendi que tinha que aceitar a minha nova realidade. Eu estava sozinha e que provavelmente ia continuar sozinha até o fim da minha vida. Não foi fácil aceitar isso. Chorei muito, fiquei deprimida, até pensei em fazer alguma besteira. Mas depois pensei, Conceição, você tem 77 anos, já viveu muita coisa boa. Se seus filhos não querem sua companhia, você vai ter que aprender a ser feliz sozinha. Comecei a fazer algumas mudanças na minha rotina. Voltei a costurar, que era uma coisa que eu gostava muito e tinha parado de fazer. Comecei a frequentar mais a igreja, participei de um grupo de oração, fiz algumas amizades novas. A Dona Maria, minha vizinha, também estava passando por dificuldades. O marido dela tinha morrido e ela estava sozinha também. A gente começou a se visitar mais, a fazer companhia uma para outra. Na igreja, conheci a irmã Teresa, uma freira que coordena um grupo de apoio a idosos. Ela me convidou para participar das reuniões. No começo eu tinha vergonha, não queria falar dos meus problemas para estranhos, mas quando comecei a ouvir as histórias das outras pessoas, vi que não estava sozinha na minha dor. Tinha gente que havia passado por coisas muito piores. E tinha gente que havia conseguido reconstruir a vida depois de grandes perdas. O seu Joaquim, de 82 anos, havia perdido a esposa e os 2 filhos num acidente de carro. Estava completamente sozinho no mundo, mas havia encontrado uma razão para viver ajudando outras pessoas em asilos. A dona Francisca havia sido expulsa de casa pela própria filha, que queria ficar com a casa dela, mas havia se mudado para uma casa menor, aprendido a usar computador e agora mantinha um blog sobre culinária que fazia muito sucesso. Ouvindo essas histórias, comecei a perceber que ainda havia vida para mim, que eu não precisava dos meus filhos para ser feliz, que eu podia encontrar outras formas de ter propósito, outras pessoas para amar e ser amada. Comecei a me voluntariar num asilo da cidade. Ia lá 2 vezes por semana para fazer companhia aos idosos que não recebiam visitas. Muitos estavam numa situação pior que a minha. Pelo menos eu ainda tinha minha casa, minha independência. Voltei a cozinhar direito. Fazia bolos e doces para vender, o que me dava uma rendinha extra e me mantinha ocupada. Os vizinhos começaram a encomendar e logo eu tinha uma clientelinha fixa. No final de 2023 aconteceu algo que eu não esperava. O Roberto apareceu na minha porta numa tarde de domingo. Estava com cara de cansado, abatido. "Mãe, posso entrar? Preciso conversar com a senhora." Ele me contou que estava passando por problemas no casamento. A esposa dele estava querendo se separar e ele estava se sentindo perdido, sozinho. "Mãe, eu estava pensando, quando o pai morreu, a senhora deve ter se sentido assim também, sozinha, perdida. Foi a primeira vez em anos
que um dos meus filhos demonstrou alguma empatia pela minha situação. Eu chorei. Ele chorou. Conversamos muito naquele dia. Ele me pediu desculpas pelo afastamento. Disse que depois daquela história da procuração, ele havia ficado com raiva e usado isso como desculpa para se afastar, mas que no fundo sabia que eu não tinha tido má intenção, que eu havia sido enganada. O Roberto começou a me visitar de novo. Não com a frequência de antes, mas pelo menos uma vez por semana ele aparecia para tomar um café e conversar. Era um começo. A Márcia ainda continuava distante. Nas poucas vezes que eu conseguia falar com ela por telefone, ela era fria, formal. E o João, bem, o João parecia ter me riscado definitivamente da minha vida. Mas eu aprendi a valorizar o que eu tinha. A visita semanal do Roberto era uma alegria na minha rotina. A amizade da Dona Maria, as atividades da igreja, o trabalho voluntário no asilo, tudo isso foi criando uma nova vida para mim. Não era a vida que eu havia sonhado para minha velhice. Não era cercada de filhos e netos, não era cheia de almoços de domingo em família, mas era uma vida digna, uma vida com propósito. Hoje, aos 78 anos, quando olho para trás, vejo que aquele papel que eu assinei realmente foi um divisor de águas na minha vida. Não só porque quase perdi minha casa, mas porque foi o momento em que eu descobri quem realmente se importava comigo. Aprendi que não podemos colocar nossa felicidade nas mãos dos outros, não mesmo dos nossos filhos, que temos que construir nossa própria rede de apoio, nossos próprios motivos para viver. Aprendi também a desconfiar de pessoas que aparecem oferecendo ajuda sem eu ter pedido, a não assinar nada sem antes mostrar para alguém de confiança, a não ser tão ingênua. Mas, principalmente, aprendi que é possível recomeçar em qualquer idade, que mesmo depois de uma grande perda, de uma grande decepção, a gente pode encontrar forças para construir uma vida nova. Se tem alguém me ouvindo que está passando por uma situação parecida, eu quero dizer, não desista. Eu sei que dói, eu sei que parece que o mundo acabou, mas a vida pode nos surpreender de formas que a gente nem imagina. Procurem ajuda, conversem com pessoas de confiança antes de assinar qualquer papel e, principalmente, não dependam só da família para serem felizes. Construam sua própria rede de amigos, seus próprios interesses. Eu ainda tenho esperança de que um dia a Márcia e o João voltem para minha vida. Mas se isso não acontecer, eu vou ficar bem do mesmo jeito, porque eu aprendi que eu sou mais forte do que eu imaginava. Hoje de manhã, quando acordei, a primeira coisa que pensei foi: que bom que tenho mais um dia pela frente. Isso é uma coisa nova para mim. Antes eu acordava pensando na solidão, na saudade. Agora eu acordo pensando nas coisas boas que eu posso fazer. Hoje à tarde vou ao asilo fazer companhia ao seu Antônio, que tem o mesmo nome do meu falecido marido. Ele não recebe visitas há mais de 2 anos. Quando eu chego, o rosto dele se ilumina. "Chegou minha amiga", ele diz. E eu me sinto útil, eu me sinto importante. Essa semana recebi uma encomenda de 3 bolos para uma festa de aniversário. A senhora que encomendou disse que meus doces são os melhores da região. Vocês sabem o que isso significa para mim? Significa que mesmo aos 78 anos, mesmo depois de tudo que passei, eu ainda tenho valor. Eu ainda posso fazer diferença na vida das pessoas. E isso, meus queridos, não tem preço. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês.